Meus irmãos, eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Embora esse texto, eu vou repetir apenas uma parte dele. Jesus está, como eu disse no início, num diálogo com alguns que questionavam a sua divindade, que questionavam os seus atos, as suas palavras. E quando ele fala que, eu vou ler a partir do 47 de novo. Em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Então, quando algumas pessoas estavam questionando Jesus, ele fala, olha, é uma verdade absoluta. Quem crê em mim tem a vida eterna. Porque eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão, ou seja, falando de si mesmo, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E isso então deixou eles realmente apavorados, porque eles sugeriam que Jesus estava falando de canibalismo. Será que esse homem quer que a gente coma a carne dele? E então os judeus começaram a discutir entre si, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus então respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Então essa é uma declaração que Jesus fez, muitos a consideram, e principalmente aqueles que estavam ali, uma declaração contundente. E João registra isso, e Jesus não está aqui falando de ceia, Jesus não está ministrando uma ceia. Porém, mais tarde, os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão registrar exatamente o contexto do que Jesus disse aqui, para falar sobre a ceia, para registrar o ato da ceia, ou a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. Esse é um capítulo maravilhoso. João aqui, ele registra algo profundo, talvez um dos mais densos textos bíblicos, e teologicamente falando também, do Novo Testamento, está resumido nesse capítulo 6. É um capítulo longo, e ele começa do verso 1 ao verso 15, João vai falar sobre a multiplicação dos pães. Quando Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. Então foi um milagre estupendo aquela multiplicação. Depois do verso 16 até o verso 21, após o alvoroço da multiplicação dos pães, Jesus se afasta para orar e ele orienta os seus discípulos que atravessassem o lago. E nessa travessia há uma tempestade e Jesus então vem andando sobre as águas, caminhando sobre aquele mar revolto, para alcançar o barco onde estavam os discípulos e trazer alívio, trazer socorro e salvação para eles. A partir do verso 22 até o verso 59 é o contexto desses versículos que nós vamos meditar essa noite, que é quando uma multidão vai atrás de Jesus apenas pelo interesse do alimento físico. Já que Jesus havia multiplicado pães, agora eles vão até Jesus, por quê? Por que eu vou ficar longe de uma pessoa que me dá comida, que me dá o sustento todo dia? Então eles vão até Jesus, e Jesus nesse momento então ele redireciona as intenções daquelas pessoas, o foco daquelas pessoas para o espiritual, quando ele então faz essa declaração: eu sou o pão da vida. Vocês estão atrás de um pão que vai perecer. Aquele pão que os pais de vocês comeram no deserto, eles comeram pão, mas logo depois eles morreram, porque aquele pão era apenas físico. Mas eu sou o pão da vida, e quem se alimentar de mim tem a vida eterna. Então esse é o contexto de Jesus, e depois, o final do capítulo, até o verso 71, os ensinamentos de Jesus, né, quando ele é até rejeitado,
a parte da confissão e da rejeição, em que muitos seguidores acham que aquelas palavras de Jesus são muito duras. E eu imagino que foi uma decepção para muitos deles perceber que secou, né, aquela fonte. Eles achavam que se a gente for até Jesus todo dia, vai ter pão todo dia, vai ter peixe todo dia. E Jesus então mostra para eles que eles estavam errados. Se eles estavam procurando Jesus apenas pela comida física, então que eles estavam errados. Então aquilo fez com que muitas pessoas rejeitassem Jesus, rejeitassem a sua mensagem e se afastassem. E aí é quando Jesus faz aquela pergunta para os 12, né, para os seus discípulos, se eles também não queriam deixá-lo. E aí Pedro diz: não, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então demonstra que ali naquele núcleo menor, né, na multidão não, mas no núcleo menor, daqueles que estavam mais próximos de Jesus, daqueles que caminhavam com Jesus, daqueles que conviviam com Jesus, havia uma fé mais robusta, havia uma confiança que ia além do material, que ia além apenas das coisas físicas. E assim a gente percebe aqui que o público de Jesus, ele se dividiu, enquanto ele estava no seu ministério terreno, exatamente nesses dois grupos. Aqueles que tiveram os olhos abertos para alcançar a dimensão espiritual, para entender que Jesus estava falando de coisas futuras, Jesus falava de eternidade, Jesus falava de algo que não era da esfera deste mundo. Mas também tinha aqueles que seguiam Jesus, ouviam Jesus, era a mesma mensagem, eram os mesmos milagres, mas eles permaneciam na esfera física, na esfera material. Eles não conseguiram abrir os seus olhos espirituais para entender o que Jesus de fato veio fazer ao mundo. E eu diria que hoje ainda é assim. Existem muitas pessoas que não conseguem enxergar Jesus como Filho de Deus, Jesus como Deus encarnado, Jesus como Salvador da humanidade. Então parece que muitas pessoas ainda veem o Senhor Jesus apenas como um resolvedor de problemas, apenas alguém que precisa curar a minha enfermidade, alguém que precisa resolver as minhas finanças, alguém que precisa resolver o meu relacionamento, alguém que precisa me tirar de uma situação difícil. Então ainda hoje existem esses grupos que diferem, um por não ver quem Jesus de fato é, e aqueles que entregam a sua vida e confiam a sua vida ao Senhor. Então, nesse nosso texto, Jesus está justamente enfatizando essa necessidade de comunhão com Ele. Tudo que Ele diz aqui, e eu quero destacar algumas frases de Jesus para a gente poder meditar a partir de agora. Se você pegar esses textos, esses versículos que eu li, Jesus começa primeiro fazendo uma advertência sobre algo negativo. Ele diz assim: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então Jesus começa aqui falando de um prejuízo. Ou seja, se você não tem comunhão comigo, e a comunhão, ela é representada aqui por esse partilhar, por esse comer a carne, comer o sangue, estar com Ele, ouvi-lo, obedecê-lo, segui-lo, então você não tem vida em si mesmo. Depois ele vai fazer outras afirmações ainda. Se aquele que não comer e não beber não tem vida em si mesmo, ele continua dizendo no verso 54, porém, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui nós vemos uma promessa maravilhosa. Aliás, é a promessa que hoje tem me sustentado em pé. A promessa da ressurreição. A promessa de que um dia este mundo, esta vida, essas dores, esses percalços não vão existir mais, que nós seremos ressuscitados. Aqueles que estiverem mortos e aqueles que eventualmente estiverem vivos já têm a vida eterna garantida. Depois Jesus segue e ele ainda diz no verso 56, de novo, todo aquele que come a carne e bebe o sangue permanece em mim e eu nele. Jesus está fazendo aqui um compromisso de companhia. Ou seja, aquele que enxerga Jesus do aspecto espiritual, de quem Ele é, Ele não é apenas o seu Salvador, Ele é o seu amigo, Ele é o seu Consolador, Ele é o seu guia, Ele está ao seu lado. Ele diz, aquele que comer, permanece em mim e mais eu permaneço nele. Isso também é uma promessa maravilhosa. 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, de novo, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa.
Então, muitas pessoas que hoje não têm uma expectativa, não têm um propósito, estão perdidos por uma tragédia, por uma perda, por uma decepção. Jesus diz que aqueles que se alimentam dele, aqueles que comem a sua carne e bebem o seu sangue, vivem por causa dele. Há uma razão para nós continuarmos vivendo, há uma razão para nós continuarmos, para nós confiarmos. Nós vivemos por causa dele, nós vivemos para ele. E por fim, ele vai repetir uma promessa no verso 58. Este é o pão que desceu dos céus, os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus aqui novamente afirma a questão da vida eterna. Então, voltando aqui para o nosso texto, existem basicamente dois aspectos pelos quais nós vivemos, experimentamos e autenticamos se a nossa vida realmente está ligada a Cristo, se nós estamos comendo e bebendo do seu sangue. Repito, Jesus não estava aqui fazendo menção de canibalismo, era uma linguagem simbólica para dizer que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue é aquele que está ligado a ele, aquele que está em contato com ele, aquele que confiou a sua vida a ele, aquele que vai segui-lo independentemente das dificuldades, das circunstâncias, aqueles que realmente são fiéis a ele. Então ele faz essa promessa, conseguindo enxergar dessa forma, ele enfatiza que é necessário esta comunhão com ele. Essa comunhão é expressa em duas ordenanças básicas que o próprio Jesus deixou para a sua igreja. A primeira delas é essa mesa que nós estamos aqui, e a outra é o batismo. Então os dois simbolismos dessa comunhão, dessa união com Cristo, dessa vida, é justamente o batismo, que simboliza uma nova vida em Cristo. O batismo não tem poder de te dar uma vida nova, o batismo não tem poder de perdoar o pecado, mas o batismo é um símbolo daqueles que olharam para Jesus, confiaram sua vida a Jesus e agora estão autenticando a sua mudança de vida. Portanto, o batismo é algo que você faz depois que você tem Cristo, depois que Cristo mudou a sua vida. Às vezes a pessoa pensa, por exemplo, no catolicismo, se batiza a criança de medo que essa criança se torne um pagão quando ele crescer. Então é como se tivesse uma proteção naquela vida, que ela não vai jamais ser atraída por uma religião que não seja o catolicismo. O batismo, nem aquele e nem o batismo cristão, tem esse poder. O batismo é um simbolismo. Aqueles que olharam para Jesus, aqueles que saíram da multidão que olhava apenas o material, apenas o físico, entenderam o espiritual e mudaram a sua posição para o lado daqueles que abriram os olhos espirituais, entenderam Jesus e querem seguir Jesus até o fim, porque confiam nessas suas promessas, confiam naquilo que Jesus disse, então esses se batizam, porque é isso que Jesus disse. Ide, pregai o evangelho e batizai. Ou seja, aqueles que creram, aqueles que seguiram, aqueles que professaram o nome de Jesus, fazem parte desse grupo, e o batismo é o que sela isso. E a ceia? A ceia, se o batismo é o símbolo desta nova vida em Cristo, a ceia é o símbolo da vida de comunhão com Ele. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que o apóstolo Paulo, baseado no que Jesus ensinou e deu a ele, revelou a ele, ele diz que a ceia deve ser algo que nós devemos fazer corriqueiramente, devemos fazer sempre, e todas as vezes que nós fazemos tem esse propósito, nos lembrarmos de por que nós estamos tomando a ceia, porque Jesus morreu, e por que Jesus morreu? Para perdoar os nossos pecados. E o que acontece quando nós olhamos para Jesus, entendemos que Ele morreu e perdoou os nossos pecados? Nós somos alimentados da nossa esperança da vida eterna. Basicamente é isso. Eu olhei para Jesus, aceitei, amei Ele, né? Talvez o pré-batismo seja o noivado, seja um tempo de namoro. É por isso que normalmente nós não batizamos uma pessoa que não faz parte da vivência da igreja, que não conhece a igreja. Aliás, no último batismo, uma pessoa queria se batizar. E eu falei, eu não posso batizar você, porque eu não sou o seu pastor, eu não conheço a sua vida espiritual. E essa pessoa frequentava uma outra igreja. E eu falei, não faz sentido. Para você se batizar, você precisa conhecer, você precisa viver, e eu preciso te dar uma orientação que leva pelo menos 2 meses ou 3 meses, dependendo dos horários. E aí então a pessoa entende, às vezes eu estou com vontade de batizar. Então, para se batizar,
E aí tem igrejas, por exemplo, que se você chegar lá na hora que o batismo está acontecendo, eles vão te batizar. Mas assim, nós entendemos que o batismo precisa ser algo consciente. É como você colocar uma aliança de compromisso na sua mão. Você não vai colocar hoje para tirar amanhã. Você não vai colocar uma aliança que significa que você tem um compromisso, se você não tem de fato esse compromisso. Então, quando você entende isso, o batismo é esta aliança pública, essa declaração pública que nós fazemos de que agora nós servimos a Jesus. E a ceia vai ser esse alimento que nos ajuda a caminhar. Então, quero destacar essas colocações de Jesus, só para a gente reforçar esse entendimento. Então, o primeiro, Jesus fala: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então, essa é uma advertência sobre o prejuízo de andar fora da comunhão de Deus. E aqueles que são ímpios, aqueles que são pagãos, aqueles que nunca tiveram um contato com o Evangelho, eles não têm ideia do perigo que eles estão correndo, do perigo dessa escolha de não ter comunhão com Cristo. Porque no final dos tempos, quando todas as coisas convergirem para as últimas coisas, para os últimos tempos, nós sabemos que haverá um juízo de Deus sobre a terra, um juízo de Deus sobre o pecado. Não é sobre as pessoas, é sobre o pecado. E aqueles que estiverem revestidos de pecado, eles sofrerão esse juízo. Aqueles que estiverem revestidos de Cristo já estão perdoados e segue essa rota que eu falei aqui. Crendo em Jesus, tendo comunhão com Ele, o pecado, a justiça de Deus não vai mais cobrá-lo do pecado, mas vai absolvê-lo, vai recebê-lo, porque ele foi perdoado, porque confiou em Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz que é preciso comer a sua carne, ele está falando de uma ilustração, de uma metáfora para dizer que é muito importante que nós absorvamos, que nós entendamos e que nós obedeçamos os seus ensinamentos. Que nós, pela sua palavra, entendamos que o seu sacrifício é a única forma, é a única fonte, é o único caminho para nós não sermos destruídos no final. Então, é isso que Jesus está falando. Se você nega isso, você negou a salvação, você negou a única possibilidade de perdão e de restauração espiritual. O segundo termo, Jesus fala: quem não come, porém todo aquele que come permanece em mim e eu nele. Então isso aponta para um benefício da união espiritual e contínua com Cristo. Existe uma teologia que diz que a pessoa perde e resgata a salvação. Ele pecou, perdeu a salvação, mas ele tem que correr atrás, aí ele resgata a salvação. E alguns acham que essa salvação pode ser resgatada ou até conquistada com obras que ele mesmo faz, né? Com obediência, com contribuição, com atividades que ele faça na igreja, com ministérios que ele exerça na igreja. Então isso é como se ele estivesse construindo uma poupança que garante a sua salvação. A nossa salvação só é garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Somente a morte de Jesus pode conferir e garantir salvação a alguém. Nem a pessoa mais maravilhosa que você possa conhecer, nem a pessoa mais bondosa que você possa conhecer, nem a pessoa mais caridosa que você possa conhecer, que já existiu no mundo, ninguém é capaz de se apresentar diante de Deus e Deus fala assim: nossa, você pode entrar, você não precisa do sangue do meu filho. Não existe essa possibilidade. Então nós precisamos do sacrifício de Jesus. Então é isso que Jesus está falando, é uma profunda comunhão espiritual e contínua. Então não existe a ideia de eu ter Jesus hoje e não ter Jesus amanhã. Não existe a possibilidade de eu estar em Cristo hoje e amanhã não estar em Cristo. Se eu não estiver amanhã, é porque hoje eu também não estava. Eu não entendi o sacrifício de Jesus e não estou em comunhão com Ele. E é por isso que Jesus é enfático. Essa palavra, comer a minha carne e beber o meu sangue, era realmente um desafio para a mentalidade dos judeus daquela época. Então, significa não apenas um encontro casual, mas reconhecer que sem Ele, que sem Jesus, nós não podemos fazer nada de valor espiritual. Nós não podemos conquistar nada de valor espiritual, né? Inclusive a vida eterna. Então, assim como o alimento físico é necessário diariamente para o nosso organismo, para o nosso corpo físico se sustentar, a nossa comunhão com Cristo é necessária para o fortalecimento da nossa alma, para o fortalecimento da nossa fé, para a nossa continuidade na comunhão com Ele. Então,
quando isso acontece, não fica apenas no campo teórico. Então essa é uma boa forma de identificar se eu estou realmente em Cristo. Então as pessoas têm dúvidas, será que eu estou em Cristo mesmo? Será que eu estou comendo? Será que eu estou em comunhão com Ele? Quando isso acontece, nós saímos do campo teórico. Nós saímos apenas da ideia, do conhecimento, da teoria e começamos a perceber resultados práticos na nossa vida. Sabe quando você está muito mal, quando você peca, quando você faz alguma coisa que você sabe que desagradou a Deus, você dobra os seus joelhos, confessa, pede perdão e você sente que foi perdoado. Você sente que não existe mais aquele pecado acusando a sua vida. Então significa que você passou apenas dos olhos físicos para os olhos espirituais. Apenas da teoria para a prática e para então ver manifestado na sua própria vida. E é o que Jesus fala, né? Quando nós entendemos assim, nós passamos a dar frutos e muitos frutos de justiça e amor e obediência ao reino de Deus. O terceiro aspecto, ele fala que aqueles que entenderam esta questão, eles viverão agora por causa de Cristo. Essa expressão, também viverá por mim, significa que o crente passa a ter uma vida sustentada e preenchida por Jesus. De novo, alguém que entendeu e tem comunhão com Cristo, essa comunhão não é só no fim de semana, essa comunhão não é só no domingo, essa comunhão não é só uma vez por mês no culto da ceia, que é um entendimento errado. Se eu não tomar ceia, aí eu estou em perigo, eu estou em risco. De novo, a ceia é um símbolo. Nós estamos aqui apenas para declarar a nossa confiança, a nossa comunhão com Ele. Mas esta viver por Ele, ou viver por causa dEle, é algo ininterrupto na nossa vida. Então nós começamos a compartilhar as nossas vidas, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas alegrias, as nossas conquistas, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, está compartilhado com Jesus. Jesus faz parte. Imagine, Jesus é apresentado como nosso irmão, né, mais velho. Então imagine que você tem um irmão em que você confia, uma irmã em que você confie, e tudo aquilo que você tem de alegria você quer compartilhar com ele. Todas as dificuldades que você tem, você quer a ajuda dele. Então Jesus é essa pessoa. Então, viver por minha causa, Jesus está dizendo que é viver desta forma, permitir que a sua vida seja sustentada, permitir que a sua vida seja preenchida por Jesus, e permitir que Jesus seja seu companheiro todos os dias. Então aí fica uma pergunta: será que se eu continuar fazendo tal coisa, Jesus estaria lá? É o famoso livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus estaria, ou Jesus falaria lá no meu ambiente de trabalho o que eu falo? Será que Jesus iria nos lugares que eu vou? Será que Jesus participaria das coisas que eu participo? Então, de novo, é a vida prática. Se Jesus está comigo, então eu vou aonde Jesus quer que eu vá. E eu vou, pela graça dele, ter forças para deixar de fazer, de falar, de frequentar ambientes, fazer coisas que desagradam a Jesus. Essa é a mudança de quem vai viver para ele, de quem come a sua carne e bebe o seu sangue. É uma vida totalmente transformada. E qual é o segredo ao mesmo tempo, e talvez o medo de uma boa parte das pessoas? É permitir que Jesus de fato te sustente. E eu posso dizer para vocês com muita propriedade sobre ser sustentado por Jesus. É óbvio que não é fácil. É óbvio que eu não acordo todos os dias feliz da vida. Eu não estou contente com a situação que se abateu sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre tudo o que aconteceu. Mas sobretudo, sobre a tristeza, sobre o vazio, sobre o medo às vezes, sobre a angústia, existe alguém que me sustenta. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei das promessas que Ele fez. E se eu não crer, isso não vai diminuir, pelo contrário, isso vai piorar. Então, é crendo nele, é crendo nas suas promessas, é vivendo para Ele que eu consigo ter alívio, ser sustentado. E muitas pessoas têm medo. Será que eu devo realmente entregar a minha vida a Jesus? O que Jesus vai fazer com a minha vida? O que Jesus vai fazer com aquilo que eu gosto? E se Jesus pedir algo que eu não quero dar? E se Jesus mudar algo na minha vida que eu gosto demais? Essa é a questão.
Se você comer da carne e beber do sangue, não existe nada mais prazeroso, não existe nada mais seguro na face da terra do que viver por causa de Jesus, do que viver por Ele e viver para Ele. Então, e é o que ele diz, assim como ele vivia em total dependência do Pai, aqueles que comem a sua carne e bebem o seu sangue, também devem ser guiados, devem ter este propósito, devem ser motivados a viver e confiar, em ser mantidos por Jesus. A verdade é a seguinte: o cristão, o crente, não tem vida própria, não tem vontade própria. Nós vivemos por causa de Cristo e pela causa de Cristo. Então, é algo que só o Espírito Santo é que faz essa mudança. É só Ele que tira o ego, a vaidade, o medo, o orgulho, os planos. Ele consegue mudar isso e realmente fazer com que nós nos sintamos seguros e abençoados, sendo guiados por Ele. O item 4, ele fala que aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Significa receber a vida eterna. É uma união espiritual com Cristo, e a promessa da ressurreição no último dia. E ele fala lá, diferente do maná que os seus pais comeram, que os israelitas experimentaram no deserto, e aquilo foi uma salvação, aquilo foi o que alimentou eles, aquilo foi o que manteve eles vivos. E apesar de ser um milagre, aquilo não é suficiente, não foi suficiente, porque em determinado momento todas aquelas pessoas morreram. E o que Jesus está falando aqui é o seguinte: mais do que sustentar a sua vida física. E na oração que eu fiz no início, acho que foi na oração, eu mencionei que se Deus não tivesse feito todos os comandos, seria muito interessante se a gente conseguisse ver um organismo, o nosso organismo, quando nós nos deitamos, relaxamos e dormimos. Aí no dia seguinte, alguém liga essa bomba, alguém liga esse coração, alguém faz as coisas funcionar. E esse alguém é Deus, esse alguém é Jesus. E Ele faz isso todos os dias. Ele faz por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos. Se você orar, Ele faz. Se você não orar, Ele faz. Se você adorar, Ele faz. Se você não adorar, Ele faz. Então, esta é a vida física. Ele está te sustentando. Só que isso não é suficiente. Ele está falando aqui de algo que perpassa essa vida física. E é por isso que as pessoas que morrem sem Cristo, eles não têm esperança. É por isso que aqueles que enfrentam a morte sem Cristo ficam desesperados. Mas Jesus está falando aqui que é diferente desse maná, diferente desse alimento físico. Ele nutre a alma para nunca mais morrer, nem fisicamente e nem espiritualmente. Porque a palavra de Deus promete que haverá a ressurreição do corpo físico, a transformação desse corpo num corpo que jamais vai adoecer, que jamais vai envelhecer, que jamais vai se desgastar. E agora nós seremos estaremos eternamente com Cristo, física e espiritualmente. Então, penso que vale a pena comer esse sangue, comer esse pão, essa carne e beber esse sangue, para ter esta garantia, que é o que o Senhor fala. O versículo 50 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. É Ele que garante isso. Então, embora o corpo físico morra, e muitos de nós vamos morrer aqui, o crente sabe que ele não perecerá, nem fisicamente e nem espiritualmente. Se ele morrer, como é o caso da Neia, nós sabemos que naquele dia ela ressuscitará, com um corpo incorruptível, para glorificar o Senhor eternamente. Então Paulo, mais tarde, ele pega esses ensinos que estão nos evangelhos, e ele fala o que eu recebi do Senhor para orientar a igreja, diretamente a igreja de Corinto, e indiretamente todas as igrejas, todos aqueles que receberam esta carta de Paulo aos Coríntios, como nós aqui nesta noite, para sabermos que uma vez alcançados por esta mensagem do evangelho, e uma vez que nós nos tornamos igreja de Cristo, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus, há uma orientação de que nós participemos da ceia para a nossa lembrança, para a nossa reflexão. Então a orientação de Paulo é essa, que a ceia serve para nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus morrendo por nós naquela cruz. Como resultado disso, nós temos essa vívida esperança. Não é uma esperança mais ou menos, não depende, sabe quando está final de urna lá, da leitura das urnas?
você está ali no limite, será que vai, falta a urna tal? Então, assim, não é esse tipo de esperança, é a esperança vívida, a esperança confirmada, garantida, de que nós temos a vida eterna quando nós participamos dessa mesa, quando nós tomamos parte neste pão, nesta mesa, nesses elementos do pão e do vinho, simbolizados por esse sacrifício, alimentando a nossa alma dessa esperança que o Senhor já nos garantiu. Então, quando nós participamos da ceia, não é apenas para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, mas também para nos lembrarmos desta promessa que nós temos nele. É uma das últimas promessas de Jesus, né, quando ele vai encerrando o seu ministério, ele fala que um dia ele voltaria, e ele voltará para aqueles que estão ativos nesse estilo de vida que eu falei aqui hoje, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Ele voltará para aqueles que estão alimentados espiritualmente, para aqueles que estão vivos espiritualmente, para aqueles que estão preparados para o tinitar da trombeta que nos chamará para a vida eterna. Então, neste mundo de tanta tristeza, neste mundo de tanto sofrimento, neste mundo de tanto abatimento, aqueles que estão em Cristo têm uma razão, têm um motivo para não se desesperar, para não desistir, que é justamente aquilo que o Senhor tem preparado para o último dia, tem preparado para nós, é estarmos com Ele por toda a eternidade. E a promessa que Ele faz é que naquele dia haverá uma mesa como essa, e Ele mesmo nos servirá. É maravilhoso pensar sobre isso. Nós estamos aqui apenas ensaiando, nós estamos aqui apenas treinando, para naquele dia podermos efetivamente participar da mesa do Senhor, do fruto da vide, como Ele diz, e vivermos para sempre com Ele. Então a ceia oferece essa oportunidade de nós olharmos para trás, olharmos para o presente e olharmos para o futuro. Então, nós estamos caminhando, nós saímos do Egito do pecado, nós estamos hoje, cada um de nós aqui numa circunstância de vida, cada um de nós enfrentando determinadas situações, mas nós sabemos que lá na frente, o desfecho para todos aqueles que estiverem em Cristo é de alegria, de paz, de gozo e de vitória. Amém?